Opa, caramba. Alô? Tava meio que me batendo aqui, mas enfim. Cara, Chicama, cara, que bacana. Tudo bom? Bacana. Um ex-padawan Pois é, conversando contigo agora como mestre. eu não vou conseguir não te chamar de professor, tá? Não faça isso. Pô, Chicama, é um grande prazer, cara, poder conversar contigo aqui nesse espaço do Circuito Nerd. E a ideia do projeto, principalmente com esse estado de pandemia, é bater um papo com toda a galera que produz quadrinhos, ilustração, que produz em torno da cultura pop. E sei que o teu trabalho, né, principalmente a tua ocupação, envolve bastante isso, né? Uhum. Então, fala um pouquinho rapidinho para a galera que já está aqui na sala, quem é o Luiz Carlos Chicama, né? Formado pela Estácio, um ninja maravilhoso. Fala um pouquinho do teu currículo aí pra gente. Pois é, então, né? Eu tô ouvindo um pouquinho de barulho de vento, eu acho. Não sei se é no meu aqui ou é no seu. Não, eu acho que é no meu. É. Tá, vamos lá então, né? Como o próprio Jason falou, né, professor, vou chamar ele de professor porque ele foi meu professor. Eu cursei publicidade e propaganda na Estácio FAP e, inclusive, meu TCC foi sobre quadrinhos. E já exerço essa profissão muito antes de entrar na própria faculdade, né? Eu já utilizava a ilustração, fazer uns trabalhos assim, bem ainda não profissionais, né? A faculdade conseguiu me profissionalizar muito mais. E a parte dos quadrinhos, propriamente dita, a gente fazia muito quadrinho no ensino médio, assim, de forma amadora mesmo, né? Aí com a publicidade, com o curso de publicidade e propaganda, eu consegui aprimorar, principalmente nas matérias de produção gráfica, cultura das mídias. A gente conseguiu aprofundar esse conhecimento e aprimorar aí na questão de produção gráfica. Eu acabei indo para esse lado da direção de arte, da produção gráfica, dentro do minha área de atuação no mercado, mas também produzo ilustração, produzo quadrinhos. Chicama, eu queria começar o nosso papo por aqui, porque lá na faculdade, ainda sob a supervisão da nossa maravilhosa Viviane Mena Barreto, tu produziu um material que eu penso ser muito importante na tua carreira. Se eu não me engano, primeiro tu produziu um projeto chamado HQ Monte Alegre, correto? Primeiro foi em 2012, o Red, isso, que falava sobre os créditos de carbono. Uhum. Isso. Em seguida, tu evoluiu pro o Gurupatuba, né? Que parece foi uma obra bem interessante. Fala pra gente aqui como foi pensar essa obra, a partir principalmente do espaço da academia, as dificuldades que tu encontrou e qual foi as tuas referências para pensar esse projeto, que eu penso ser bem importante dentro da perspectiva de pesquisa e quadrinhos. Sim. É uma das minhas características de criação de quadrinhos. Não só de quadrinhos, como de ilustração como um todo. Eu sempre procuro, na minha criação, ter esse caráter regional, trabalhar com a regionalidade, falar de coisas da nossa região. Tanto que problemáticas, quanto de assuntos assim, de entretenimento, puramente dito. Falar do açaí, falar de etc. Várias coisas, né? E questão do carbono, crédito de carbono, como tu falaste bem, a nossa coordenadora na época, Vivi, ela sempre me trazia esses conteúdos. E ela sempre me colocava pulguinha atrás da orelha, sabe?
vamos falar sobre isso, vamos dar pauta para isso. E é muito importante realmente a gente falar sobre coisas que não estão na mídia e a gente gera um conteúdo para que aquilo entre em discussão, entre em pauta. O crédito de carbono foi o primeiro, a gente falava sobre essa questão de mercado, né? A questão de caráter indígena. E o segundo foi o Gurupatuba, que fala sobre o Monte Alegre, um assunto que muita gente não conhece, muita gente não sabe que o Pará ele detém pinturas rupestres de 12 mil anos de idade, que eles quebram um paradigma que entrava em discussão há muito tempo atrás, de que a América, todas as Américas, elas foram colonizadas a partir daquele estreito que existe entre o Alasca e os Estados Unidos. A partir dessas pinturas rupestres, desses estudos, que foram encontrados aqui no Pará, lá em Monte Alegre, se descobriu que já existiam povos, há 12 mil anos atrás, que já moravam aqui. Então, a importância, né, dessas pinturas rupestres para a própria história da humanidade. E a gente descobriu... Não, por favor. Eu só ia comentar porque tu fez um trabalho de campo em cima disso, né? Conta pra gente aí como foi essa experiência. Exatamente. Aí a gente descobriu, né? A professora me chegou com essa problemática sobre as pinturas, que lá na região elas estavam sofrendo agressões, tanto de turistas quanto dos próprios moradores locais, né? Eles entravam no parque, que não tem nenhum tipo de segurança, e acabavam pichando, depredando mesmo as pinturas rupestres, danificando parte da nossa história, né? Então a gente pensou em criar um produto, algum tipo de mídia, que a gente pudesse resolver essa questão de comunicação, né? Essa problemática aí. Então a gente começou a construir esse quadrinho, já estava com uma ideia de construir um quadrinho, a Vivi trouxe essa ideia para mim, eu falei, pô, na hora, vamos falar sobre isso. Então o nosso projeto começou com essa pesquisa bibliográfica. Precisava primeiro entender o que é essa questão do picho, né? Porque as pessoas elas têm essa necessidade de pichar, de botar sua marca, seu nome, sua assinatura nas coisas, né? Isso acontece tanto desde a época da pré-história, as próprias pinturas rupestres, elas são um picho, quanto na parte urbana, com a grafite, pichação, etc. Então a gente começou com essa parte bibliográfica, posteriormente a gente fez trabalho em loco, a pesquisa em campo. Eu tenho algumas fotos, não sei se eu vou conseguir botar aqui, não sei mexer muito bem nessa parte de live, não. Pois é, né, cara? Difícil, a gente trabalha sempre com isso. Poxa, mas seria muito legal se a gente conseguisse ver um pedacinho desse material. Eu cheguei a encontrar algumas fotos pesquisando, né? Pesquisei e encontrei algumas. Pois eu queria mostrar justamente isso, essa pesquisa em loco. A gente foi lá, eu visitei 16 locais desses aí, que tem as pinturas rupestres, várias pinturas rupestres de vários anos de idade. Visitei todas as serras lá, a Serra do Dererê, a Serra do Paituna, a gente viu as pichações, as depredações, e a gente visitou também as comunidades, porque esse trabalho ele tinha um objetivo. A gente não tinha que produzir só um quadrinho, a gente tinha que resolver esse problema, a gente tentar resolver esse problema. Então a gente produziu um quadrinho em 2013, em 2015 a gente conseguiu um incentivo através do Banco da Amazônia, e a gente conseguiu fazer a publicação de 2 mil exemplares. E aí a gente voltou para lá e entregou esses exemplares para as comunidades locais, né? Que vivem ali em torno. E conseguimos publicar também em Santarém. E aqui em Belém a gente também fez um lançamento. Com a Vivi, né? Vivi conhece a Vivi, né? Sempre com aqueles lançamentos... Pois é, inclusive, cara, essa ideia, que na época eu lembro bem, e é uma discussão que eu tenho, inclusive no meu grupo de pesquisa, o quanto realmente nós precisamos estar atentos para esse diálogo que possa, na verdade, conversar de uma maneira mais franca e honesta com a sociedade. Às vezes a academia ela se fecha
e as produções, o processo de produção acadêmico dentro da faculdade, ela se fecha nela mesmo e acaba, os produtos acabam ficando nos muros da faculdade, não chegam à sociedade, não chegam aos grupos, no caso, pesquisados. E, inclusive, isso foi uma fala que eu aprendi com a professora Viviane, né, conversando, discutindo com ela, a preocupação que ela tinha de que o produto chegasse principalmente para fora dos muros da faculdade. E o teu trabalho, cara, tem uma relevância muito grande nesse sentido, sabe? Principalmente porque vocês fizeram um trabalho que foi entregue para a comunidade e isso é muito bacana, cara. Como foi recebido isso? Como foi a coisa dos quadrinhos? Como é que a comunidade recebeu isso, cara? Foi muito bacana. Foi muito bacana. A gente conseguiu. Esse lançamento a gente fez nas escolas das comunidades, né? E o quadrinho é uma coisa que encanta muito a criançada, né? As crianças, elas gostam muito de ver aquilo ali e a gente tentou fazer de uma forma lúdica, de forma que elas conseguissem incorporar a ideia de ser guardiões, como fala no quadrinho. A ideia era colocar aquela sementinha na cabeça delas de proteção, de proteger o patrimônio que eles têm ali perto deles. Então, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu plantar uma semente aí nessa geração. Agora, Chicama, com relação à questão, por exemplo, do trabalho de ilustrador, né? Uhum. Esse cenário que é um cenário difícil, né? Hoje eu acho que está trabalhando na área da propaganda, né? Mas para quem visita o perfil do Chicama no Instagram, vê o quanto ele se dedica à questão da ilustração, do quadrinhos. Como é que tu está tratando isso hoje, Chicama? Como é que tu pensa esse cenário, tanto o cenário profissional, até mesmo com o cenário amador? Como é que está hoje o teu envolvimento com isso? Eu estou dando muito mais atenção agora, nesse tempo, né, principalmente nesse tempo de pandemia, a questão da ilustração. O mercado está um pouco fechado, né? Ele é muito fechado com relação a isso aqui, principalmente na região que a gente vive. Só que com o advento das novas tecnologias, né, principalmente na pandemia, a gente teve um aumento muito grande desse trabalho de home office, trabalho à distância. E para quem é ilustrador, isso é muito importante. A gente consegue fazer... Tem muita gente, né? Tem muita gente que trabalha à distância. Tem ilustradores da Paraíba, ilustrador aqui do próprio Pará, que trabalha para fora, para os Estados Unidos, faz comissões, né, as commissions, trabalha para produtoras, editoras de lá, mas fazendo um cenário micro, a gente também consegue fazer produções independentes através de crowdfunding, né? O crowdfunding também é uma coisa que está explodiu muito ultimamente. Tem um trabalho muito grande, realmente, é muito difícil, não é fácil, realmente não é fácil, mas é possível. É possível, sim. Inclusive, eu tive uma conversa aqui com o Alan Yango, né? Bati um papo aqui com ele, e a gente falou do Yangoverso, né? Com o lançamento dos quadrinhos que ele criou, do Maximus, que eu considero um produto maravilhoso, adoro o roteiro, adoro o roteiro do Alan, e eu acho que realmente é um produto que tem um potencial maravilhoso, né? E demonstra, inclusive, esse cenário que tu estás falando aí. Há hoje um espaço que realmente, é claro que é muita luta, muito trabalho, a internet, ao mesmo tempo que ela consegue abrir essas portas, mas também é um universo monstruoso de portas e a coisa pode se perder, mas realmente é bem interessante. E como é que está hoje o teu caminho profissional, assim, as tuas referências? No teu Instagram eu vejo que tu tem te inspirado e feito assim vários projetos com várias linhas de traço. Como é que está esse teu pensamento
artístico hoje? Principalmente eu falo do teu Instagram, né? Que tu trabalha bastante, tem muito material lá. Inclusive material diverso, né? Com várias técnicas. Como é que é isso? Como é que tu pensa isso aí? Eu costumo ser bem versátil, né? Porque quando a gente trabalha com publicidade, a gente precisa ter uma versatilidade no nosso traço para não recusar trabalho, né? Às vezes a gente tem uma certa linha de produção ali, artística, e que o nosso comprador ali, o nosso cliente olha assim, não é essa vibe que eu quero aqui, na verdade eu quero outra coisa. Quando o artista é mais versátil, ele consegue abranger um mercado maior, né? Mas com relação à minha produção autoral mesmo, eu tenho essa mentalidade do Alan também, de fazer uma produção, de transformar a regionalidade. Pode ser polêmico no que eu vou falar aqui, mas eu acho que a gente precisa transformar nossa regionalidade de uma forma mais pop, assim, entendeu? Claro, com muito respeito, claro, à regionalidade. Principalmente quando a gente fala de povos tradicionais, a gente tem que ter muito respeito. Mas, por exemplo, Eixo Sul-Sudeste, eles trabalham muito a questão regionais ali, mas com um foco no entretenimento assim, muito forte, para eles poderem alcançar esses mercados nerd geek, que está aumentando muito grande, muito, né? É um aumento muito grande. Por exemplo, tem o Fábio Yabu, que é um roteirista conhecido, ele tem um quadrinho de 2012 que ele fala sobre a independência do Brasil, só que ele associa a independência do Brasil a zumbis. As independentes são mortas, o nome do quadrinho. Maravilhoso. Então, olha, eu queria... Chicão, eu queria registrar aqui a entrada da professora Vivi, a gente já falou. Professora Vivi, a gente falou. A senhora é a nossa mestra mini do Chicama. Inclusive, eu gostaria, toda vez que eu falo sobre o Circuito Nerd, eu deixo este registro. O Circuito Nerd existe por causa da professora Viviane, que um dia olhou para mim e disse: tu quer fazer isso? Então faz. Deixa todo mundo falar mal. Você é um cara incrível, teu projeto é incrível. Vamos fazer. E ela me deu toda a força do mundo para o projeto acontecer. E se hoje o projeto tem esse tamanho, é por causa dessa professora maravilhosa chamada Vivi Mena, que está aqui, que tem o nosso respeito. E, professora, muito obrigado por tudo. Né, olha aqui, 2 padawans seus, hoje falando de quadrinhos. Grande Vivi, minha mestra eterna, cara. Isso. E aí, inclusive, nesse cenário, viu, Chicama, outro camarada que eu conversei essa semana foi o Otoniel Oliveira, né, que, inclusive, desenhou um produto chamado As Icambiabas, e ele tem esse mesmo conceito, sabe? É preciso, sim, que a gente fale de regionalidade, é preciso que a gente estabeleça uma visualidade e uma identidade que seja própria nossa, mas também é preciso que a gente entenda o mercado pop. É preciso que a gente entenda uma construção, principalmente de uma relação que se construa a partir disso, né? A partir principalmente de um cenário globalizado. Né? E as Icambiabas, ele tem muito isso. Então, são guerreiras indígenas que muito parecem as meninas superpoderosas, sabe? E é muito show de bola o trabalho deles, saca? E aí, eu penso assim, muito contigo. Eu penso muito nesse cenário, sim, eu acho que tem toda a razão. É preciso realmente que nós aqui, do norte, da região norte, inclusive o Antoniel, ele tem uma crítica até ferrenha, essa ideia de que ele sempre recebe tipo, o mesmo discurso quando vem ele fazendo participando de algum festival fora de Belém. Alguém chega para ele: olha, mas tu é tão bom, eu não sabia que lá no norte o pessoal desenha, tem essa qualidade. Porra, ainda no século XXI a gente ouve isso, né, Chicama? Caramba, o que é que tu acha disso? Pois é, cara, tudo parte desse mesmo princípio. A gente tem tantas histórias legais para contar aqui, tanta regionalidade. A gente tem, imagina essa mesma história que eu te falei do Fábio Yabu. Imagina um cabanagem misturado com zumbis.
Olha que louco que seria. Uma história em quadrinhos sobre cabanagem zumbis. Imagina a gente falar sobre o Mapiguari, aquela criatura do nosso folclore. A Matita Pereira, cara, tem tantas coisas. Inclusive eu estou fazendo um quadrinho, né? Eu estou produzindo um quadrinho que eu fui premiado através da Audi Blanc, que tem essa pegada de falar sobre nossos imaginários, os nossos seres encantados da floresta, e modernizar isso aí, né? Trazer um pouquinho desse mercado pop, esse mercado nerd, e botar esse temperinho aí em cima dos nossos imaginários. Olha, uma das coisas que eu acredito muito, e tenho trabalhado nesses últimos anos, até dentro do Circuito Nerd, é justamente construir, sabe, essa ponte que eu penso ser extremamente visual. Eu acho que a Amazônia ela é muito visual, sim, sabe? Nós temos um urbano muito visual, né? Nós temos uma região extremamente visual. Alguém colocou ainda agora que queria ver a tua foto pintando lá cadê? Alguém queria ver a tua foto pintando. Mostra as fotos de você pintando lá no... Eu acho que quando a gente falou lá de Monte Alegre. Monte Alegre, né? Pois é, você conseguiu. Então, gente, pois é, cara. O espaço amazônico ele é muito rico nesse sentido. Por isso eu acredito muito na produção amazônica, sabe? Nos artistas amazônicos. Acredito muito no nosso potencial para construir um mercado muito forte, sabe? Desde o ano passado, eu realmente venho pensando e discutindo, inclusive nas lives, e como a gente está ainda na pandemia, mas mesmo lá quando o projeto Circuito Nerd estava sendo realizado na Estácio, eu estava levando os roteiristas, os ilustradores, para fazer bate-papo, para fazer curso, para mostrar projetos, até mesmo para fazer feira, vender os seus produtos. E acho, sabe, Chicama, que, por exemplo, como eu te conheço há mais tempo, foste meu aluno e hoje é esse mestre maravilhoso, o teu trabalho não pode ficar escondido, sabe? Inclusive, hoje, quando a gente pensa em quadrinhos, já não é mais só coisa de criança, né? Quadrinhos hoje é um produto de consumo que, inclusive, tem possibilidade de traduzir identidade, de traduzir responsabilidade. Inclusive, eu vejo muito isso no teu traço, e tu acabou de dizer a tua responsabilidade, inclusive, com aquilo que tu quer e gosta de construir. Concorda com isso? Com certeza. Com certeza. A gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente está produzindo, né? Sem dúvida. E com relação a como eu falei no começo, né, essas problemáticas que a gente tem que levantar. Quando a gente fala de quadrinho, a gente não fala só de super-herói. O quadrinho ele tem muito mais coisa para ser explorada. A gente pode, principalmente como tu falou no começo, de divulgação científica. O quadrinho ele tem um potencial gigantesco para a gente divulgar conteúdo científico. Eu tenho um irmão que é físico, né? E eu sempre converso com ele sobre física. Eu sou entusiasta de física. Eu não conheço nada de matemática. Eu sou de humanas, sou zero matemática, mas eu sou entusiasta de física. E o meu sonho é fazer um material de divulgação científica em quadrinhos, porque eu acho isso muito importante. Inclusive, hoje o Circuito Nerd está nessa pegada, né? Nós criamos um grupo de estudo, temos já um grupo de pesquisa que estuda quadrinhos, estuda série, a cultura pop como um todo, mas dentro justamente desse rigor e desse diálogo que naturalmente se pretende a questionar, refletir, debater, né? Sempre pensando essa maturidade, né? Agora, Chicama, já que tu comentou aí, dá mais um spoiler pra gente desse teu novo trabalho que tá saindo aí. Fala um pouquinho mais pra gente aí, principalmente personagens, traço. Fala um pouquinho pra gente desse processo de construção aí do teu trabalho. Beleza, vou contar um pouquinho, mas é só um pouquinho, para não ter muito spoiler, tá? Lá no meu Instagram, inclusive, tem uma página lá, eu publiquei uma página em preto e branco mesmo, pra galera dar uma olhada como é que vai
como é que vai ser. A proposta, na verdade, desse quadrinho é fugir um pouco do gênero de super-herói. A gente não vai ter muito combate aqui, não vai ter briga, tá? Já vou dando esse spoiler. Quer ver luta, vai pro Dragon Ball, vai pro Naruto. Boa, Mas boa. a pegada é um pouco mais assim, investigativa. A gente vai ter dois personagens, uma detetive e um detetive particular, uma policial civil, na verdade. E eles vão investigar essa Bel Hell à meia-noite, essa Bel Hell mais soturna. Essa Bel Hell, que no caso é Belém, né? Nesse universo se chama Bel Hell. E nessa Bel Hell existe uma máscara. A máscara, no caso, ela cobre os seres encantados. Os seres encantados, eles não podem se revelar para todas as pessoas. Então existe essa máscara. Mas existem pessoas que quebram essa máscara. E aí elas cometem algumas ações. E essa dupla de investigadores, eles vão investigar e vão tentar resolver esses mistérios que acontecem quando essa máscara se quebra. Cara, muito legal. Inclusive, o Léo, saudades, cara. Né? O Léo tá colocando aqui, Léo. Risca muito. Risca muito. Já adorei esse conceito. Inclusive, até aproveitando que ontem, né, foi o Dia Mundial do Ilustrador, né? Isso eu acho bem importante a gente ressaltar e até falar bastante sobre isso, né? Até porque, penso eu, e fez um comentário rapidinho ainda há pouco, acho legal a gente voltar um pouco para isso, a explosão desses novos espaços que o mundo virtual possibilita, como o Instagram, né, para você poder divulgar o trabalho, cria, na verdade, até novos formatos e, de certa forma, até facilita para aí a gente pensar um cenário para mais novos ilustradores, né? Para quem está pensando em entrar nessa área, inclusive para quem é apaixonado por isso. Né, Chicama? Dá uma dica aí para a turma que, de repente, pensa construir esse espaço de ilustração. Como é que é um pouco desse caminho das pedras para a questão da ilustração? Fala um pouquinho disso aí para a turma. Bom, eu acho que a maioria das pessoas, dos desenhistas, né, que pretendem seguir nesse rumo, nesse caminho, assim, pensam logo em desenhar para DC e para Marvel. Eu acho que a maioria pensa nisso. Eu vou aprender a desenhar, que eu quero desenhar para DC e para Marvel. Antigamente até poderia ser realmente um caminho. Eu acho que o único jeito de ganhar dinheiro é desenhar para Marvel e para DC. Mas acho que hoje a gente tem muitos leques, né, para se trabalhar. Tem gente que ilustra exclusivamente para o Instagram. Eu tenho um perfil que eu sigo, que é do Leandro Assis. Ele faz a série Confinada. Não sei se você já viu. Chicama, repete de novo o nome aí, porque deu uma cortada aqui para a turma pegar direitinho. É Leandro Assis. Ele faz a série Confinada no Instagram. Ele estava fazendo a série Confinada. Inclusive, ele só desenha para o Instagram atualmente. Ele não tem nenhum outro projeto. E ele vive através do Patreon, né? Ele trabalha com o Instagram, ele tem o link do Patreon. E as pessoas, para elas verem o trabalho dele seguindo na plataforma, elas vão lá e depositam uma quantia para ele de ajuda mensal e assim vai. Eu falei do crowdfunding também, que é outra forma de conseguir fazer publicação de quadrinhos. A gente também tem as produtoras menores também, a Marvel e DC, não são as únicas publishers do mundo, né? Existem várias outras produtoras menores para se trabalhar, propriamente para fazer commissions para os Estados Unidos, etc. No Brasil também tem, eixo ali São Paulo, Rio de Janeiro. E também tem o leque de trabalhar para publicidade. Na publicidade a gente tem uma abertura para ilustração, para etc. Inclusive, Chicama, esse cenário da publicidade, nos últimos anos, e até por conta da pandemia, conversando inclusive com amigos da área, eles falam, inclusive, o quanto esse
essa forma, né, principalmente voltada para a ilustração, ganhou muita relevância, principalmente por conta de você pensar aí o quanto que a ilustração pode contribuir por conta, digamos assim, de não poder usar estúdio fotográfico e tarará, eles recorreram à ilustração e acabou virando um cenário bem interessante, uma experiência até rica quando se fala de campanha publicitária, e aí teve um mercado bem interessante com relação a isso. Agora, Chicão, fala um pouquinho pra gente aí das tuas referências, cara, né, das tuas preferências, assim, como é que tu vê hoje o teu traço, como é que tu transforma isso num processo de trabalho e de criatividade? Fala um pouquinho disso pra gente aqui. Tá, eu vou fazer só um adendo com relação a desenho e ilustração, muito importante, que eu acho que eu não mencionei. Existe uma grande diferença do desenhista e do ilustrador, né? O desenhista, o desenho de mão livre, existe muita gente que é só desenhista e não ilustrador. A ilustração, ela tem toda uma concepção por trás, né? Você vai representar uma ideia. A ilustração, ela representa um sentimento, uma ideia, uma frase. Ela está ali para fazer uma representação. O desenho, por si só, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser um desenho à mão livre que não represente alguma ideia. Então, acho que para fazer quadrinhos, primeiramente, o desenhista ele precisa se tornar um ilustrador. Ele precisa conseguir assimilar aquele roteiro, aquele texto que o roteirista produz, ou então ele mesmo, né, produz, porque o nosso mercado, infelizmente, a gente é ilustrador, roteirista, colorista, etc. E conseguir transformar isso num desenho, ou numa ilustração, num quadro que represente aquela ideia. Né? Mas com relação às minhas referências, eu tenho muita referência, apesar de não parecer, eu tenho muito mais referência do comics do que dos próprios mangás, né? Tem muita referência do Rob Liefeld. Rob Liefeld muita gente não gosta, mas eu curto muito o trabalho dele. O Jim Lee, putz, seu mestre total do Batman, Superman. Agora, com relação ao mangá, tem alguns nomes muito importantes que eu acho, inclusive, que foram assim marcos para a própria cultura americana, né? O Katsuhiro Otomo do Akira revolucionou total, assim, o formato ali de fazer o cyberpunk, aquela ideia do cyberpunk, né? Ele trouxe muito de lá. Eu não sou leitor de mangá, mas o Akira tá aqui na minha estante, né? Eu já li, eu acho que umas 20 vezes, o desenho animado eu já devo ter visto também umas 50 vezes, e é realmente uma obra que me impressiona até hoje, sabe? Eu não canso de ler. Ainda nas férias do ano passado, eu estava lendo de novo, olhando a minha edição, a minha edição, que eu tenho uma edição final encadernada aqui, e sempre que dá eu vou ali e assisto, porque realmente, cara, o Akira, ele molda, né, principalmente para o cenário ocidental, uma perspectiva que na época foi muito revolucionária. Eu não tinha visto nada parecido. A primeira vez que eu peguei, né, os primeiros desenhos do Akira, eu não tinha visto nada parecido com aquilo, cara. Nada. É realmente fascinante. É uma obra que ela quebra barreiras, né? Assim como eu tenho algumas obras mais modernas, o Akira foi o precursor. Com certeza ele foi o pontapé ali desse tipo de obra, que elas quebram barreiras. Por mais que a pessoa não seja um apreciador de mangá, assim, ela é tão fora da curva que a pessoa fica, pô, eu quero ver isso aí, cara, eu quero ler sobre isso. Como o próprio Naruto, né, tem muita gente que tem um pouco de preconceito com Naruto, essas obras assim mais, como posso dizer, mainstream, né? Mas o Naruto, o próprio Attack on Titan, que está em evidência aí esses tempos, são obras que
você vê assim, pessoas que não tem nenhum apreço por mangá, nunca viu mangá, mas, pô, você viu Naruto, cara? Naruto é muito bacana e tal, e fica postando foto do Naruto. São obras que realmente são fora da curva. Fora esses, tem Vagabond. Vagabond também é uma referência muito grande pra mim. Boa. Berserk Boa. também, eu acho muito bom o traço do Berserk, cara. O Miura, ele faz um traço assim meio bem sujo, cara. Eu gosto muito daquele traço dele, sujíssimo, assim, cheio de detalhe, rico. Eu acho muito bacana. E aí, Chicama, quando a gente começa a pensar nesse universo que hoje se expande, né, de maneira até intercultural, né, que já vem acontecendo desde do início dos anos 90, mas com a chegada da internet, com a chegada, né, muito dessas obras que passaram a ficar disponíveis, a influência acabou realmente resultando num caldeirão muito grande. Né? A gente vê muito isso. Inclusive, eu estou olhando aqui para o teu Instagram e tu consegue misturar muito bem esse... E aí fica a dica, galera, entrar no Instagram do Chicama, porque tem um material muito bacana. E tem alguns que eu estou vendo aqui que chegam até a ter pequenos roteiros, né? Tu tem intenção de criar pequenas webséries? Porque tem muita ilustração, mas também tem uns aqui que seguem pequenos roteiros, pequenas historinhas. Né? Tu tem intenção de continuar isso ou foi só um momento? Vou fazer e vou deixar aqui? Às vezes tem uns feelings, né? Assim, a gente tem umas coisas que surgem que, putz, eu tenho que desenhar isso aqui, senão vai embora. Mas pretendo sim, eu estou dando bastante mais atenção aí, eu estou dando bem atenção a essa parte de ilustração ultimamente, mas infelizmente ainda não dá para se viver disso aí, né? Mas eu tenho intenção de dar cada vez um pouquinho mais de atenção, que até quem sabe mais para frente a gente consegue fazer uns produtos mais quinzenais, sei lá, semanais, uma coisa assim mais periódica, né? Então, olha só, para de repente alguém que está nos assistindo e provavelmente vai nos assistir depois, né, que está louco para entrar no mercado, quer desenhar, quer de repente adora esse mercado e quer uma dica para começar. O que o Chicama deixa de dica para esse camarada que de repente tá, putz, quero entrar nisso, é um mercado que eu quero trabalhar? Quais são os primeiros passinhos para isso? Boa. Tem algumas dicas. Primeiramente, assim, como eu falei anteriormente, o desenhista que é desenhista, para entrar nesse mercado ele precisa se tornar ilustrador. Ele precisa conseguir interpretar um texto, um sentimento, uma ideia e transformar isso num visual. Passar essa ideia sem palavras. Transformar isso em uma linguagem apenas visual. Acho que isso é fundamental. E como a gente consegue fazer isso? A gente tem que sair da parte de desenho, de fazer fanart, de fazer cópias, né? Porque muita gente começa a desenhar assim, eu vou pegar aqui o Naruto, eu vou pegar aqui o bichinho aqui, o Totoró, eu vou desenhar por cima. E é uma técnica válida. Muita gente começa a desenhar assim, eu comecei a desenhar assim, mas aí a gente tem que começar a criar personagens próprios. Eu acho que essa ideia é muito fundamental, assim. Começa a pensar em personagens próprios, com características próprias. Vou pensar aqui numa pequena história. Começa com um personagem, depois cria uma pequena história. E aí, por aí, dando pequenos passos. Eu acho que aí que a gente consegue começar a pensar nesse conceito de ilustrar. Eu vou criar uma historinha e vou começar a desenvolvê-la aqui visualmente. E aí a gente vai pensando em cores, etc. E aí a gente vai moldando esse pensamento de ilustração e depois a gente migra para o quadrinho. Aí quadrinho já é método, é ferramenta. Aí tem que ler muito, é literatura. Quadrinho, quem faz quadrinho e pensa em ser só desenhista, até dá.
Mas o ilustrador, o quadrinista, ele também precisa saber um mínimo de roteiro. E para saber roteiro tem que ler. Ler é muito importante. Referência de quadrinho, livro e cinema também. Até porque o quadrinho é o quadrinho é o primo do interior do cinema, né? Adorei. Adorei, cara. É muito isso, né? É isso. Não desmerecendo, né? Não desmerecendo. Não, são inteligências. Até porque, né? Quando tu pega aí o grande universo da DC e da Marvel, né? No cinema, na verdade, a base deles sempre foi os quadrinhos. Apesar das nossas reclamações, nós, os nerds chatos, apesar disso, mas a base deles sempre foi os quadrinhos. E olha, Chicano, é bem interessante isso. Isso não é uma coisa de agora, misturar literatura com quadrinhos e tal. Não é uma coisa recente. Há outros trabalhos, mas recentemente, inclusive presente da minha esposa, Carol, eu ganhei 2 obras que foram quadrinizadas, 1984 e A Revolução dos Bichos. Gente, eu estou absolutamente apaixonado pelo trabalho desses caras, né? 2 artistas brasileiros. E tem inclusive, uma coisa que eu notei bastante, é que a ideia principal da obra em si é pensar o quadrinho. Porque uma vez eu conversando com um amigo, eu disse para ele, às vezes teve umas obras que fizeram assim, umas interações com a literatura, mas a ideia era muito mais pensar a literatura do que os quadrinhos. Então tu tinha aquele formato de livro com uma ilustração do lado, sabe? Uhum. E agora não. Essas 2 obras que eu tenho aqui é quadrinhos valendo, sabe? Então, o livro 1984 contado numa narrativa e numa visualidade e num formato de quadrinhos. E é muito bacana, sabe? O quanto realmente agora essas 2 mídias se misturam de verdade. Porque eu tenho também um outro aqui, eu não vou lembrar de qual obra que ele faz a referência. Mas é o texto do livro, sabe? Apenas colocado lá, né? Ok, nenhum problema, né? Porque quando você faz uma tradução, a gente tem esse problema, né? De traduzir, por exemplo, traduzir uma obra de quadrinhos para o cinema. E às vezes até brigo com alguns amigos que dizem, não, mas o quadrinhos é melhor que o cinema. Calma, cara, porque quadrinhos é uma mídia, cinema é outra mídia. Não vem com essa de querer comparar, né? Então essas 2 obras que eu tenho agora, que é o 1984 e o Revolução dos Bichos, uma coisa que me chamou a atenção foi essa narrativa visual que tem por base o quadrinhos. Então, o texto do livro, ele é construído na lógica do quadrinhos. Isso me chamou muita atenção e eu achei isso muito bacana. Inclusive, indico aqui, para quem puder, né, ter a oportunidade de ler ou comprar essa obra, né, que infelizmente no Brasil, né, o governo dá mais incentivo para as armas e tira, né, o incentivo dos livros, mas paciência, né? E vejo isso com muito bons olhos, comentou, sabe, essa mistura, sabe, de tudo isso aí. E a gente está com o tempo quase acabando e toda vez eu fico preocupado, né, de não deixar o meu convidado dar o boa noite, se despedir, porque às vezes o Instagram corta em cima. Então, antes que ele me faça isso, né, Chicama, eu já queria agradecer, cara, o bate-papo. Já há algum tempo eu vinha querendo, inclusive ano passado, antes da pandemia, eu tinha montado a agenda do Circuito Nerd e na agenda já estava o teu nome na época. Aí veio a pandemia, né, parou tudo. E aí, no início do segundo semestre, eu tive que refazer toda a história, entrar nessa onda de live para poder aproveitar, né? E acaba que é bem até interessante, né? Porque eu consegui até falar com quadrinistas que nem estavam em Belém e que talvez eu nem conseguisse se realmente eu tivesse que precisar da presença deles, né? De repente lá no auditório da Estácio. Então, cara, eu queria agradecer a tua generosidade
de poder contribuir com o Circuito Nerd, e a tua fala é incrível, da tua experiência. O teu trabalho é maravilhoso. Galera que está aqui na sala, vai lá no Instagram do Chicama, inclusive apoia o trabalho do Chicama. Daqui a pouco nós teremos um quadrinho do Chicama, então, gente, vamos apoiar, vamos comprar, vamos realmente dar força para o quadrinista paraense, porque nós temos aqui em Belém um grupo de profissionais da melhor estirpe. Muito obrigado, Chicama. Professor, eu que agradeço. Ah, professor. Eu entendo, professor. Eu acho muito importante essa abertura aqui que o Circuito Nerd dá para os produtores locais. É muito importante mesmo falar sobre produção local, os produtores de quadrinho, de cultura como um todo, que produzem webséries, que produzem ilustração, que produzem música. É muito importante a gente estar dando um incentivo para essa galera, realmente. E falar sobre nerdices e coisas geeks e etc e tal, é sempre bacana para fomentar esse mercado aqui também. A gente tem que fomentar muito o mercado paraense, porque a gente tem muita coisa para crescer, com certeza. E o Circuito Nerd está dando uma forçona para esse mercado bombar. Parabéns aí pela plataforma do Circuito Nerd. Eu desejo que cresça cada vez mais. E se tiver evento lá na Estácio, pode chamar que a gente vai. Ah, não tenha dúvida que eu vou te cobrar isso, cara. Não tenha dúvida. Porque, efetivamente, se tem algo que eu acredito, sabe, é no poder das narrativas. O quanto elas podem construir um diálogo muito grande, sabe, com a faculdade, com o ensino científico, sabe, e fazendo essa ponte de maneira que as pessoas possam não só valorizar, mas entender a força justamente que essa mídia possibilita, né? E mais do que isso, sem sombra de dúvidas, eu sou um apaixonado pelos quadrinhos. Tentei ali no comecinho tentar desenhar e tudo. Inclusive, teve uma época que eu andava um pouco ali com o Jean Danton, com o Bené Nascimento, entendeu? Muito mais com o Danton, porque o Danton nós fomos contemporâneos, nós fizemos jornalismo juntos. E o Danton é que realmente conhecia o Bené. Mas eu andava mesmo com o Danton, né? E o Danton é um roteirista de mão cheia, né? Encontrei com ele recentemente lá em Macapá. E na época, eu dei os meus pulos para tentar. Ele escreveu umas coisas, eu tentei desenhar. Mas, enfim, né? Não foi a vibe. Mas o amor pelos quadrinhos, o amor por tudo que esse cenário construiu e tudo que ele representa, hoje eu realmente coloco nesse projeto que, eu não sei se a professora Vivi está na sala, mas que por conta dela, né, acabou nascendo. Inclusive, até para a gente terminar, a história toda nasceu numa ideia da Viviane, que me chamou para conversar com os alunos dela sobre quadrinhos. A gente conversou um dia, eu disse para ela que eu amava quadrinhos, ela disse, com aquela loucura dela, ama quadrinhos? Meu Deus, bora falar de quadrinhos? Vamos, ela, então tu vai amanhã na minha sala falar sobre isso. Meu Deus, como assim? E a partir dessa fala, né, que eu fui lá na sala dela, e, gente, foi uma experiência traumática e, ao mesmo tempo, que abriu os meus olhos para tudo isso, né? Graças a essa fala na sala da Viviane, na época eu criei um projeto chamado HQ e Anarquismo, né? Ela me deu essa força toda, e aí esse projeto rodou várias faculdades, inclusive eu cheguei a fazer debates em bancas de revista de amigos, a turma ia para a banca, a gente fazia lá mesmo. E cara, eu penso realmente que há uma responsabilidade até minha, sabe, em pensar esse mundo maravilhoso que está aqui na região amazônica, com talentos como o teu, e que a gente precisa mostrar isso, saca? Então, Chicama, mais uma vez, muito obrigado, cara. Como alguém colocou aqui, eu acho que foi o Léo, alguém colocou aqui,
né? Ah, deixa eu ver aqui quem foi que colocou, não tô conseguindo ler o nome aqui. Chicama é o cara. É isso mesmo, cara. Chicama é o cara. Que isso, tá? que isso. Meu amigo, muito obrigado, cara. Né? E, gente, oi, pode falar, pode falar. Só deixar os últimos. Só deixar umas últimas recomendações. Boa. E os teus contatos, principalmente teus contatos. Beleza. Eu tenho o quadrinho, né, que eu falei no meio da live aí, que eu estou em produção ainda. Ele não tem ainda username próprio, o Instagram, ele não tem nenhuma mídia ainda, mas ele está em produção. Só que eu tenho outro quadrinho também que está em produção, embolada uma na outra, mas esse está mais adiantado. Esse aí vai liberar quando eu finalizar esse da premiação do Aldir Blanc, que eu tenho prazo, né? Então ele acabou se antecipando à frente do outro, que estava já em produção. Mas é o Bell Hell Combat, também no universo de Bell Hell. Quem puder entrar aí, tem o arroba lá, Bell Hell Combat, combate com temudo no final. Ele também, esse aí já é o de luta, esse aí é o de lutão, é Narutão, é Naruto. Isso aí. Isso é pra galera que gosta de ação. Então entra lá, arroba Bell Hell Combat, que esse aí tem mais coisa, tem bastante conteúdo lá pra galera ver. E é isso. Topa voltar então pra gente falar aqui no Circuito Nerd desse lançamento? Topa? Na hora. Pô, bacana então. Tá? Olha, eu vou fazer só um desabafo final aqui. O professor Dixon, ele me deixou muito nervoso na minha apresentação de TCC, porque eram 3 professores na apresentação, né? Aí quando eu cheguei lá, me falaram assim, olha, o Dixon, ele vai ver até o quadrinho. Quando ele soube que era quadrinho, ele falou, eu quero ver. Então minha banca teve 4 professores, eu já estava nervoso, fiquei nervoso vezes 3. Cara, eu fiz de tudo para ir para tua mesa, cara. Eu não podia ficar de fora daquilo, cara. Obrigado. Cara, eu perturbei a vida de todo mundo. Eu vou. Eu não quero saber, eu vou invadir a sala, eu quero assistir. Cara, foi isso mesmo, cara. Foi quase uma invasão. Valeu. Mas que bacana, cara. Que bacana. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente encerra mais um Circuito Nerd com esse bate-papo maravilhoso aqui com o Luiz Carlos Chicama. Muito obrigado, gente. Boa noite e que a força esteja com todos vocês. Abraço, gente. Tchau. Até a próxima.